E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação profunda por aqui. Hoje, a gente vai colocar o nosso chapéu de historiador econômico e soprar a poeira de um verdadeiro calhamaço de 275 páginas sobre as diretrizes econômicas globais. Nós vamos falar sobre uma mudança gigantesca, daquelas monumentais mesmo, na forma como o Banco Mundial enxerga a economia. Para quem acompanha o cenário internacional, olha, é quase como ver a gravidade inverter o seu curso. E para a gente entender de verdade as nuances desse dossiê super denso, nós vamos navegar por 6 partes bem diretas: o consenso de Washington, uma mudança de tom, incentivos de mercado, insumos públicos, a nova realidade e, por fim, o alerta histórico. Bora lá? Então, começando pelo começo. Parte 1. O consenso de Washington. Para entender para onde a gente está indo agora, a gente precisa lembrar lá da década de 1980. Naquela época, o Banco Mundial e o FMI seguiam uma cartilha super rígida. Basicamente, se um país tivesse quebrado e pedisse ajuda, os empréstimos só chegavam com uma condição: reformas liberais estritas. Era o famoso Consenso de Washington, mercado livre e rigor fiscal na veia. Daí, em 1993, eles lançaram um relatório sobre o milagre do leste asiático. Lá, eles admitiram, meio a contragosto, sabe, que o crescimento do Japão e da Coreia do Sul teve sim a mão do governo escolhendo quais setores iam vencer. Mas eles colocaram isso quase tudo na conta da sorte e disseram que essa estratégia não prometia muita coisa para o resto do mundo, não. O que nos leva à parte 2, uma mudança de tom. E é aqui que a coisa fica interessante. Dando um salto para março deste ano, o Banco Mundial soltou um relatório focado em como os países mais pobres podem de fato usar gastos públicos e tarifas. Olha, imediatamente, os críticos mais antigos viram isso como uma rendição total do Banco Mundial. Até o Jake Sullivan, que é um dos grandes nomes por trás da política industrial americana atual, comemorou. Ele literalmente disse que é difícil exagerar a importância desse documento. Historicamente, o termo política industrial era guardado para aquelas ideias radicais e super arriscadas, tipo a substituição de importações, que é basicamente quando um país fecha as portas para o comércio exterior para tentar nutrir a indústria local até ela conseguir competir de igual para igual. Mas calma, o Banco Mundial não está mandando a gente voltar para esse passado, não. Na real, eles dividiram as intervenções modernas do Estado em duas categorias muito diferentes. De um lado, você tem os incentivos de mercado, que eles olham com muita, mas muita cautela. E do outro, você tem os insumos públicos que são super encorajados e vistos como o caminho mais sensato. Vamos mergulhar na parte 3, os incentivos de mercado. Os autores tratam essa primeira categoria com uma cautela imensa, e por bons motivos. Pensa na Índia e no Brasil. Eles podem tentar dar subsídios gigantescos para startups para tentar compensar a falta de conhecimento local. Só que o relatório aponta que isso é caríssimo e a taxa de falha é lá em cima. Outro caso é o Quênia, que tenta criar uma indústria tech toda protegida por trás de um muro de subsídios. O problema? Isso raramente cria empresas que conseguem competir lá fora. E proibir exportação de matéria-prima, tipo o que a Indonésia faz, acaba isolando o país do resto das cadeias globais. Sem falar que tarifas e subsídios acabam distorcendo toda a economia, porque ajudam uma indústria, mas punem as outras que têm que pagar mais caro por esses insumos. Agora, vamos para a parte 4. Insumos públicos. Aqui, a abordagem do Banco Mundial muda da água para o vinho. Eles são bem menos resistentes quando o governo foca no que é físico e tangível, como água, eletricidade e transporte. A Etiópia, por exemplo, aumentou a capacidade de carga da sua companhia aérea nacional e isso impulsionou direto a exportação de plantas e flores. O Marrocos e a Costa Rica mandaram super bem criando parques industriais já estruturados. A Romênia investiu pesado no treinamento da força de trabalho e, adivinha, atraiu um monte de novas empresas. O legal aqui é que nada disso é aquele estatismo pesado, sabe? Na verdade, é exatamente o mesmo conselho que o banco já dava lá em 1993, foquem na infraestrutura básica. E tem um detalhe crucial que os autores reconhecem. O mundo mudou desde 1993. O motivo deles não estarem descartando essas ferramentas estatais logo de cara é que os países mais pobres aprenderam a controlar melhor a inflação e a administrar as contas públicas. Isso significa que, se uma política industrial der errado hoje, a chance de o país inteiro afundar em um desastre econômico é bem menor. E assim chegamos ao parte 5, a nova realidade. Sabe qual é a maior inovação desse relatório inteiro? Não é uma matemática econômica nova. É simplesmente aceitar a realidade e parar de dar sermão. Dá só uma olhada nessa premissa deles. O banco admite que ficar tentando convencer político a não intervir na economia é uma perda de tempo gigante. Então a abordagem agora é:
Beleza, já que a decisão está tomada, vamos tentar aconselhar vocês a fazerem isso causando o mínimo de estrago possível na economia. E é por isso que esse material tem 275 páginas. É um guia extremamente denso, um manual pragmático mesmo, para governos que já estão com a caneta na mão e determinados a intervir. E para você ter uma noção do tamanho dessa realidade, o relatório avaliou 183 países. E sabe quantos deles já tinham pelo menos uma política industrial em vigor? Absolutamente todos. Não tem como fugir. A intervenção estatal não é uma exceção isolada. Ela é a regra no mundo todo. Para fechar esse ponto, 4 a cada 5 economistas que atendem os países membros do Banco Mundial disseram que os governos já chegaram neles pedindo explicitamente conselhos sobre política industrial. Ignorar isso já não era mais uma opção. Mas calma, vamos para a parte 6, o alerta histórico. O grande perigo de ficar validando o que os governos querem fazer é a gente esquecer os desastres do passado. Se a gente olhar para as décadas de 60 e 70, vários países africanos tentaram as mesmíssimas políticas industriais do leste asiático. E por um tempinho, eles cresceram igualzinho. Mas aí, lá para o meio dos anos 70, as apostas erradas dos governos explodiram. Isso gerou uma década inteira de crises nos anos 80, que foi justamente o que forçou o nascimento do consenso de Washington que a gente falou lá no começo. Ou seja, a história é um pêndulo. E aqui entra o aviso nas entrelinhas do relatório. Existem verdades econômicas que burocrata nenhum consegue apagar. Toda política escolhe vencedores. Fazer uma estrada, por exemplo, vai ajudar muito mais quem produz bens físicos do que uma startup de tecnologia. Além disso, nenhum economista no mundo tem bola de cristal para saber se despejar dinheiro e mão de obra barata num setor vai criar eficiência de verdade ou só um cabide de empregos inútil. O recado final dos autores é bem claro. O intervencionismo sem freio simplesmente não leva a um bom lugar. E depois de mergulhar nesse dossiê enorme e ver como as engrenagens da política global funcionam, eu fecho o livro de hoje deixando essa provocação no ar. Será mesmo que, com todo o acesso a dados de hoje em dia, um burocrata moderno pode realmente ser mais esperto que o mercado? E aí, o que você acha? Responda essa pergunta aqui embaixo nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Se você curtiu a forma como a gente dissecou esse assunto hoje, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso é essencial para a gente continuar trazendo essas análises aprofundadas para cá. Se gostou do vídeo, considere nos apoiar. O link do Apoia-se está na descrição. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação com a gente e até a próxima.